Contexto da educação profissional. A compreensão sobre o que é trabalho e suas diversas especificidades foram modificando-se ao longo da experiência humana. Cada sociedade, ao se organizar, toma por base os aspectos que a constituem, como, por exemplo, sua riqueza e distribuição de poder. Esses aspectos contribuem na modelagem da noção de trabalho nas sociedades humanas organizadas. Nesse constituir-se e reconstituir-se das sociedades, percebemos que a educação profissional sempre se fez presente. Tal fato é notado quando nos deparamos com a transferência de técnicas profissionais por meio da observação, pela prática e pela repetição. As gerações mais velhas passavam para as mais novas os conhecimentos sobre o uso dos diversos recursos para a fabricação de equipamentos essenciais para a sobrevivência de sua sociedade. Os utensílios domésticos, os instrumentos de caça, são exemplos de como as sociedades, por meio do ensinamento dos conhecimentos profissionais entre as gerações, promoviam sua sobrevivência. Aprendia-se por meio da prática constante dos acertos e erros, retomando os saberes culturalmente acumulados pela história de uma sociedade. Essa prática, no entanto, apesar de possuir características profissionais, não se assemelha à que praticamos nos dias atuais. A origem da educação profissional atual remonta aos meados do final do século XVIII, a partir da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. Essa revolução foi impulsionada pelo domínio e criação de modos de produções industriais, que substituíram os artesanais. Surgiram, por exemplo, os teares gigantes e as locomotivas a vapor. A Revolução Industrial permitiu a produção mais rápida de produtos e serviços e a consequente diminuição das distâncias entre pessoas e mercados, o que acarretou na diminuição dos custos e na proliferação de novas técnicas produtivas. Esse cenário criou a necessidade da rápida disseminação das técnicas produtivas para as gerações mais novas, e isso forçou a institucionalização da educação profissional. É nesse ambiente de busca por produção e abundância de mercadorias que começam a ser evidenciadas as noções de mão de obra como recurso imprescindível para o andamento e continuidade da Revolução Industrial. Ocorre então uma mudança estrutural. O que antes era ensinado por meio de qualquer pessoa na sociedade, sem que se importasse com o tempo e as consequências do erro, já não era o modelo de educação a ser buscado. Para a sociedade industrial, eram necessárias escolas de artes e ofícios que garantissem maior efetividade no processo educacional. Aspectos históricos e legais da educação profissional e tecnológica no Brasil. A formação do trabalhador no Brasil tem seu início no período de colonização, onde os índios e escravos pertencentes às classes menos favorecidas daquela época eram treinados para exercerem os ofícios mais pesados. Os estudos acadêmicos e aqueles voltados para o desenvolvimento das ciências eram reservados para as elites da sociedade brasileira. Essa dicotomia entre o uso da técnica e o da ciência representava para aquela sociedade a divisão entre os profissionais que exerciam as atividades artesanais e manufatureiras, como a carpintaria, a serralheria, a tecelagem, a construção, entre outras, e os que se dispunham a permanecer no aprimoramento do conhecimento científico. As atividades artesanais e manufatureiras, na maioria das vezes, eram destinadas aos que não tinham perspectivas na sociedade, que ficavam às margens das possibilidades sociais. Isso fez com que esse ensino fosse visto e entendido como algo feito para as categorias menos favorecidas, ou ainda para as classes mais baixas da sociedade brasileira. O Brasil começa sua industrialização somente em 1930, momento no qual a preocupação de uma adequada formação da mão de obra começa a tomar maior escopo. Nesse período, a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, a partir do Ministério da Educação e Saúde Pública, começa a supervisionar as escolas de aprendizes artífices, que eram ligadas ao Ministério da Agricultura. Essa remodelação
promoveu uma considerável expansão e melhoria dessas escolas, além de políticas de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes. Esse período é marcado também pela Constituição de 1937, a qual foi a primeira dentre as constituições do Brasil a abordar especificamente o ensino profissional, técnico e industrial. Ela esclarece que as escolas pré-vocacionais e profissionais destinadas às classes menos favorecidas constituíam dever do Estado, a quem competia, com colaboração das indústrias e dos sindicatos econômicos, criar na esfera de sua especialidade escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários e associados. Brasil, 1937. A Constituição de 1937 inaugura uma preocupação legal acerca da educação profissional. Tal preocupação ganha maior vulto com a promulgação da Lei 9.394/1996. Lei 9.394/1996. Segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDBEN. Essa LDBEN alterou o aspecto assistencialista dado à educação profissional para uma perspectiva voltada à inclusão social e certificação profissional. Esse avanço na legislação foi seguido pela alteração da redução do artigo 39 da LDBEN por meio da Lei 11.741/2008, a qual definiu que a educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. Repetindo, este avanço na legislação foi seguido pela alteração da redação do artigo 39 da LDBEN, por meio da Lei 11.741/2008, a qual definiu que a educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, demonstrando de maneira clara a integração da educação profissional às modalidades de educação brasileira. A expressão educação profissional do artigo 39 da LDBEN passou para a educação profissional e tecnológica. O redimensionamento, a institucionalização e a integração das ações da educação profissional e tecnológica aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura brasileira foi um passo importante para o fortalecimento de suas práticas educativas. Esse avanço legal fez com que a educação profissional e tecnológica ganhasse a expressão necessária para a promulgação de sua importância no desenvolvimento social. Até agora, abordamos alguns conceitos iniciais sobre o sentido de educação, nos apoiando no entendimento sobre a integração entre as pessoas e o meio em que vivem. Distinguimos a educação profissional, sua evolução e legalidade no Brasil, a partir da visão sobre o que é educação profissional. Seguiremos falando sobre o treinamento e desenvolvimento profissional nas organizações. Aspectos do treinamento e desenvolvimento profissional para as organizações. O treinamento e desenvolvimento profissional nas organizações pode ser compreendida como a ação de uma organização que busca o adequado preparo de um funcionário para a vida profissional. Essa ação pode ser vista por meio de 3 etapas independentes, a saber, formação profissional, desenvolvimento profissional, treinamento. Formação profissional é a etapa que prepara e forma uma pessoa para a realização das atividades relacionadas a uma profissão dentro de um determinado mercado. Ela busca a qualificação de uma pessoa para que ela possa exercer uma futura profissão. É normalmente feita nas escolas ou até mesmo nas próprias organizações. Desenvolvimento profissional. Essa etapa visa aperfeiçoar uma pessoa para um crescimento profissional em uma carreira dentro de uma organização.
Além disso, busca também tornar a pessoa mais produtiva no exercício de um cargo. Possui um escopo menor do que a formação profissional e seus objetivos proporcionam os conhecimentos que ultrapassam aqueles exigidos no cargo, preparando os profissionais para novos desafios e funções. São ofertadas nas próprias organizações ou em instituições especializadas em desenvolvimento de pessoal. Treinamento. Essa etapa possui objetivos de alcance imediatos, buscam fornecer as capacidades necessárias para o exercício de um determinado cargo. Também é ofertado nas próprias organizações ou em instituições especializadas em treinamentos. Possui um cronograma e rotinas bem estabelecidos que procuram cumprir um programa sistemático que consiga adaptar o profissional às suas atividades atuais no menor tempo possível. O treinamento é aplicável às pessoas em todos os níveis e setores da organização. Compreende-se assim que a formação profissional está associado com a formação da pessoa para uma profissão, que o desenvolvimento profissional está associado com o crescimento e melhoria dos aspectos profissionais e pessoais, efetividade, eficácia, eficiência, entre outros, ao longo de uma carreira, e que o treinamento está associado com o exercício pontual e imediato de um cargo. Essas características, no entanto, não limitam o entendimento sobre cada uma dessas etapas. Sigamos estudando mais sobre elas.